A Ensym tem a honra hoje de receber o colega Fagundes Cunha, do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu não vou fazer a apresentação. Quem vai fazer a apresentação dele é o desembargador Antônio Carlos, o qual jurou que não vai falar em todo o currículo dele. Ele falou que vai simplesmente falar o mínimo possível. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o meu colega Antônio Carlos, que vai fazer a apresentação do colega Fagundes Cunha. O doutor José Sebastião Fagundes Cunha é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ele foi presidente da Terceira Câmara Civil, é ex-presidente da Turma Recursal Única do Sistema Estadual de Juizados Especiais, ex-integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça por 3 vezes, cidadão honorário de Ponta Grossa, no Paraná, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, de especialização em Ciências Penais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, doutor em Direito das Relações Sociais, é pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, orientador Boaventura, é o Boaventura, nosso Boaventura Souza Santos, ex-professor do curso de Direito da Universidade de Ponta Grossa, onde lecionou por 20 anos. Fundei a revista jurídica do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenou o primeiro curso de especialização de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é ex-professor titular da Faculdade de Direito da SESCAG. Ele tem um currículo tão grande, gente, que eu tenho que assaltar aqui alguns pontos, porque ele, além de editor da revista Gralha Azul do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a qual eu contribuí de uma certa ocasião, é associado do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, membro efetivo do Centro de Letras do Paraná. Olha só, membro efetivo da Academia de Letras José de Alencar, titular da cadeira 19 da Academia de Letras de Campos Gerais, membro do Centro de Estudos da América Latina do Colégio de Presidentes das Escolas da Magistratura Estadual, da qual eu sou um dos fundadores, juntamente com o Maldonado e o Paulo Ventura, o nosso saudoso Paulo Ventura. Membro do Grupo de Pesquisas de Justiça Política da Universidade Federal da Paraíba. Veja, ele rodeia o Brasil todo. Ele tem um currículo que ocupa os 8 milhões de quilômetros quadrados do país. Medalha de honra na maçonaria, medalha de honra. Essas honrarias dele são tão grandes que ocupam 2 páginas aqui. Então, nós estamos falando com um brasileiro ilustre, um brasileiro que não é iluminado, ele é luminoso, porque ele tem luz própria. E os Isso. senhores vão saber o que é ser um magistrado através da palavra deste cidadão que está nos dando hoje a honra, senhor presidente. É o que eu tenho a dizer por enquanto sobre o doutor José Sebastião Fagundes. Ô, eu queria saudar também o desembargador, acho que estou sem som, hein, novamente. Está com som, Estou com está som. ouvindo. Tá com Ô, som, eu eu estou queria saudar ouvindo. também, que é um desembargador, alguns eu conheço já de longa data, assim, a longa linha, né? Porque a desembargador entrou em 1986, quer dizer, tem uns 20 anos de frente. É, 86, uns 10 anos na minha frente. Mas como a gente está em escola, nossa escola é recente, eu faço parte também, sou um dos fundadores da EJAL, onde foi fundada no Peru, eu me lembro que estava lá como desembargador, e a gente está dentro desse âmbito de escola,
o desembargador é uma das pessoas mais assim dinâmicas que eu conheço nessa parte acadêmica. Não só pelos números, congressos que é, que ele fomenta, mas também pelo número de instituições das quais ele participa e que também ele inaugurou, como também o Ibero-Americano, essa já a Escola Judicial da América Latina, eu faço parte dessas três, né? Quer dizer, então, hoje a gente está completando mais um ciclo desses vultos da magistratura, trazendo aqui uma figura assim, exponencial nesse viés de academia, de estudos. Enfim, é uma honra realmente para mim e para nossa Escola Superior da Magistratura do Instituto de Magistratura do Brasil, cujo desembargador é vice-presidente no Paraná. Muito bem. Desembargador. Mas eu queria perguntar para o Fagundes Cunha, é, ele vai falar rapidamente, a carreira dele tem 40 anos, não pode falar muito não, por onde que ele começou, qual a comarca que ele começou, o que andou fazendo, e se ele pudesse fazer a gentileza de lembrar os seus inumeráveis livros, para falar um pouquinho a respeito dos livros. Então, Fagundes, com a palavra finalmente. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os ilustres membros da mesa. Agradeço as generosas referências que foram feitas pelo desembargador Antônio Carlos, pelo desembargador Najib, pelo meu amigo Marcelo Piragibe. A, a carreira, eu vivo o seguinte momento. Após publicar vários livros acadêmicos, livros de direito, não é? Coordenei um Código de Processo Civil que foi lançado pela RT, hoje está na segunda edição pela Juruá, os livros em homenagem ao ministro Quina, livros a respeito do juizado, na época do juizado que o ministro Fux ainda era desembargador no Rio de Janeiro, e nós convivíamos nos congressos pelo Brasil, quando o juizado era uma novidade. Nesse momento, eu lancei um livro que é autobiográfico, um livro de crônicas, mas para mostrar o sentido humanista do juiz. Porque nós vivemos uma pressão enorme por produtividade e esperam de nós que sejamos como mágicos, que estamos todo o tempo sem sensibilidade para a vida, só no mistério de judicar, de produzir acórdãos, de produzir julgamentos. E o enfoque das crônicas é o contrário, é mostrar que o juiz é um ser humano, que acontecem coisas trágicas ou divertidas na magistratura conforme nós vivemos. O início da carreira foram em comarcas de difícil preenchimento, comarcas violentas, onde a presença do Estado começava. Eu fui o segundo juiz titular na comarca de Salto do Lontra, o segundo juiz titular na comarca de Pinhão. Eu fui designado para a comarca de Palmital, onde era o primeiro juiz, e eu ainda quando substituto, quando ameaçaram o juiz e o promotor de justiça, e trabalhei em Pitanga, onde uma semana, todo mês, pelo menos uma semana, eram só júris que eu presidia. Então, é uma experiência diferente, é uma experiência que lapidou, vamos dizer, a minha formação como magistrado. É uma formação comarcas do início de difícil acesso, e nesse último livro eu conto algumas das experiências divertidas, vamos dizer assim, dessas comarcas, principalmente. Conta uma para a gente, o desembargador, uma dessas crônicas, aí, um spoiler para quem ainda não comprou uma dessas histórias que estão aí. Né? Eu não sou um bom contador de histórias verbalmente, mas eu era, quando eu era juiz em Pitanga, que eu era juiz substituto, o juiz titular
que só uma das varas estava preenchida, a vara civil, a criminal não, nós ficávamos na mesma sala por falta de espaço. E eu, muito mais jovem do que o juiz titular, as pessoas eu acho que imaginavam que eu era um secretário dele, ou alguma figura descartável que ali estava para atrapalhar. E só falavam com ele. Então eles chegavam, pediam para falar com o juiz e falavam com ele. E um dia chegou um cidadão e disse para ele, doutor, eu fiz um brick. E na época eu não lembrava que a palavra brick era o escambo, uma troca de bens por bens, né? E eu recebi três marronzinhos, também não sabia o que era. Três marronzinhos eram três porquinhos caipira e uma égua. A égua morreu e os marrons são ruins de engorda. E eu quero desfazer a troca. Daí o doutor Ravaiani, depois desembargador, antes do que eu, hoje já falecido, perguntou para ele, mas o que que o senhor deu na troca? Ele falou, não, eu dei a minha mulher, mas eu aceito ela de volta. E os senhores vissem o rosto do desembargador Lavoiani, eu pensei que ele ia ter um infarto, um AVC, porque ele é o italiano, ele ficou vermelho e ele dizia: "Ai, mas o Poder Judiciário não se presta a isso, o senhor me respeite, o que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu não vou lhe atender nisso." E eu tive que sair do corredor para rir da situação, muito mais pela situação de ver o colega tão chocado com aquilo. Então, e tem outras histórias parecidas, muito divertidas, que estão no livro. Só que na narrativa, né, na introdução do livro, eu convido o leitor a divagar na sua imaginação, a me ajudar a contar a história. E ler a história é muito mais divertido do que quando ela é contada, sabe? E o bom de Vador é que as pessoas estão acostumadas a ver o juiz como uma pessoa sisuda, né? E tem histórias que a gente pode ouvir que ri muito. Isso é importante também, para dizer que a carreira não é só de elite, né? É, Tem uma porção de histórias que se passam no dia a dia que são muito boas, né? então, Permita, eu quero insistir. Fagundes, qual o dia na sua longa vida como juiz que você ficou satisfeito consigo mesmo e agradecendo a Deus por ter escolhido a carreira? olha, a experiência que mais me emocionou, o Paraná tinha um sistema diferente, um sistema de juizados especiais que tem uma turma única. Agora são várias turmas, mas só uma no estado para todo o estado do Paraná. E eu fui como substituto para o tribunal e o presidente me chamou e disse: Olha, até dá para contar uma historiazinha. O senhor assume segunda-feira como presidente da turma recursal. E eu não conseguia acreditar no que ele falou, de tão feliz que eu estava, porque eu sempre pesquisei na área dos juizados especiais, dei curso para todos os juízes do Ceará naquela época. E a minha experiência na turma recursal foi a página mais bonita da minha história. Eu estava no lugar certo, na hora certa, que o juizado estava crescendo muito, com uma equipe formidável, não só do corpo administrativo, mas os colegas que eram magistrados lá, todos dedicados e apaixonados pelo juizado. E nós tivemos uma experiência maravilhosa. No final do ano, nós publicamos um livro com os principais julgamentos, com alguns artigos e o melhor da jurisprudência daquele ano, foi um ano de pura felicidade. Acho que foi o ano mais feliz da minha carreira. E me diz qual foi, entre as suas obras escritas, a qual que de sua preferência. Olha, meu caro amigo e acadêmico, eu tenho um problema. Eu escrevo, depois eu acho que aquilo lá não está de bom nível. Eu tenho o mesmo problema, é horrível. Eu acho como que eu vou emprestar o meu nome nesse trabalho.
Mas teve momentos interessantes. Quando surgiu a lei do bem de família, o nosso tribunal tinha mais de 10 critérios de julgamento, fundamentos diferentes. E eu escrevi um livro, a Juruá publicou, saíram duas edições, quatro tiragens, por coincidência o STJ adotou aquele entendimento posteriormente que a norma do bem de família é uma norma de caráter duplo, tanto processual como de direito material. E sendo assim, quando ela obsta a alienação judicial, a penhora como acessório é que deixava de existir. Então, foi um livro que me deu bastante alegria, porque eu estava no início da carreira e ver uma tese que eu tinha desenvolvido e que era diferente do Tribunal de Alçada do Paraná, até então eu entendia, ser acatada e o STJ decidir exatamente conforme estava naquele livro. Até a última edição do livro traz o acordo do STJ que adotou aquele critério. Posso passar a palavra para o desembargador Antônio Carlos? Ele é muito bom para perguntar e está ansioso para perguntar. O diabo é responder as perguntas dele, mas ele está ansioso. Não, quando eu me faço entendido, porque a minha filha é menor, eu tenho uma filha que é jornalista, tenho um filho que é técnico de computação, e a última, a menorzinha, hoje é advogada, ou seja, eu tive que fazer o curso todo de outra vez e ainda aprendo até hoje com ela. Ela diz que eu sou petulante. Não, E sou. E sou por razões diversas. Agora, o nosso Fagundes, ele é humilde. E sabem por que ele é humilde? Porque sabe muito. Porque só pode ser humilde aquele que tem e não mostra. Porque o que não tem e mostra é um fraudador da, da consciência alheia. Pois bem, o nosso Fagundes, ele tem participações interessantes na América Latina. E eu estou curioso, porque o Marcelo deve saber, mas eu fiquei curioso de saber em que língua você fala, Fagundes. Quando você vai dar palestra na Argentina, quando você vai dar. Você fala em português ou fala em espanhol? Eu falo portunhol, que é uma mistura de português com espanhol. Eu fui juiz da fronteira, eu fui juiz em Capanema, quando do lado de lá do Rio é a Argentina. Então, nós temos um dialeto aqui no Sul que nem é português e nem é espanhol. Eu brinco assim que eu acabo falando em portunhol. Mas o doutor Marcelo citou o Peru. E no Peru eu estive várias vezes, a convite dos amigos lá, em alguns eventos. Inclusive, agora, desculpe a vaidade de dizer, eu sou juiz honorário do Peru. E, e nós tivemos várias atividades, porque a rede latino-americana de juízes, depois a União Ibero-Americana de Juízes, todo ano faz um evento num país diferente. E nós estivemos na Escola da Magistratura do México, na Nicarágua, no Peru, na Argentina, em vários países, no Paraguai, no Uruguai. Eu não consigo lembrar de cabeça e não quero errar. E eu participava desses eventos, eu era um dos conferencistas. Mas comigo tinha vários outros. O líder era o José Eduardo Pepe, que é um desembargador aposentado de Minas Gerais, que lidera uma equipe que envolve juristas espanhóis, portugueses e da América Latina também. Mas a pergunta foi respondida, mas ficou uma curiosidade.
Porque uma coisa é falar o espanhol na Argentina. Outra coisa é falar o espanhol no Chile, que é completamente diferente. No Paraguai, se você não falar Guarani, você não fala com o povo. E Portugal parece fácil, mas também é uma dificuldade. Às vezes nós temos dificuldades linguísticas com Portugal. E eu fiquei curioso porque ele é conferencista na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Espanha, no México, na Nicarágua, no Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Aí eu Então, eu fico. fiz palestra pela Rede Latino-Americana de Juízes, eu estive em todos esses países. Nós, todo ano, realizávamos um evento em cada país diferente. Eh, no Chile, estive na Escola da Magistratura. Nós temos na Rede Latino-Americana de Juízes membros que são do Chile. Me perdoe eu não lembrar os nomes agora de pronto. E na Colômbia nós tivemos um evento de uma semana. Na Nicarágua foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Eu fiz a palestra de abertura de um congresso de cortes regionais. Então estava a da União Europeia, a do CARICOM, a Centro-Americana de Justiça. O ministro Francisco Dario Lobo Lara me honrou com o convite para fazer a palestra de abertura desse evento e foi um momento singular na minha vida também. Então, eh, eu diria, desembargador Antônio Carlos, que quando há boa vontade, se chega sempre a um entendimento, sabe? E eles vêm também e falam aqui, o que é curioso é que eles têm muito mais dificuldade de entender o que nós falamos, os que falam espanhol, do que de nós entendermos o que eles falam. Talvez por causa de ter morado na fronteira, um ano eu fiquei em Capanema como juiz e convivendo com os argentinos, porque eles vinham fazer compras para o lado de cá do Brasil, convivendo com bastante frequência. Isso ajudou a que fosse possível realizar tudo isso, sabe? Ah, que maravilha de resposta, porque hoje em dia eu tenho aqui comigo um dicionário que já registra em Córdoba se fala portunhol. Portunhol já é reconhecido como dialeto ou é língua? Eu não sei, eu Eu acho que é confesso um que dialeto. eu não A sei, fronteira porque nós. do Rio Grande do Sul com o Uruguai é muito comum esse idioma, vamos dizer, misturado entre o português e o espanhol. Porque algumas palavras em espanhol são iguais às que tem em português, mas o significado é diferente, né? Não é o mesmo significado. É curioso isso. E só que nós É verdade, acabamos entendendo por é sinônimo. verdade. E A eles gente não. acaba. É, Eles não. que a minha mulher não está aqui, eu só conto esse episódio quando ela está presente, porque ninguém acreditaria. Mas em Toledo, lá na Espanha, eu tive que intermediar uma conversa entre um casal argentino e o guia que estava nos levando lá a Toledo, porque os argentinos não entendiam o que o espanhol estava a falar. Aí, com esta nossa proximidade aqui, com essas nossas experiências, eu servi de intérprete. E às vezes acontece isso quando vem alguém do interior português, é preciso ter cuidado, porque às vezes as expressões aqui criam uma semântica diferente da de lá também. Esse fator linguístico, Fagundes, me chamou a atenção no seu currículo, porque é realmente muito interessante. Nós entendemos, eles não nos entendem, mas nós os Sim. entendemos. Exatamente.
Concordo com Vossa Excelência. Nós temos muito mais facilidade de entender o que eles falam do que eles têm de entender o que nós falamos. O Antônio Carlos, É, a minha irmã Matilde, está prestigiando, não o irmão, mas o Fagundes e você. E ela, ó, que sabe, é maravilha. né, pela Argentina, tá certo? Então, é só para dizer que ela está presente, você faz favor de não ficar aquele aspecto laudatório que você é comum quando fala. O presidente da República acabou de sancionar uma lei da simplificação. Foi, foi. Tá aí, 13.400 e alguma coisa. 15.700 e alguma coisa. Eu confesso que quando eles alteraram, desembargador Fagundes, quando eles alteraram o artigo 152, que hoje é o 192 do Código de Processo, de vernáculo para a língua portuguesa, eu confesso que me senti um pouco subtraído da minha ciência. Eu fiquei triste Porque o vernáculo, todo mundo sabe, é o português correto, embora a origem pouca gente saiba de onde vem a palavra vernáculo. Mas isso não, aqui o entrevistado é o desembargador Fagundes. E eu só estou dizendo isso porque esta simplificação ela pode redundar em desinteligência. Mas O, tomara É, que não. permita observar que a Gisele Vokoff está dizendo o seguinte: esta questão de compreensão brasileira da língua espanhola e variantes, não, e não o contrário, é por razão fonética. E a língua que o desembargador Fagundes Cunha fala em palestra em aspas, espanhol, é o pidim, uma mistura de espanhol com português, mais que o portunhol, creio eu. Eu acho que é mais. Eu não estou. o desembargador Fagundes, Confirme, por favor, desembargador Fagundes. O senhor, por causa desta proximidade fronteiriça, o senhor não fala exatamente espanhol, o senhor não fala exatamente portunhol. O senhor fala um espanhol adocicado ou um português um pouco mais enérgico. Como é que ele fazia quando estava trabalhando como juiz na fronteira? Chamava tradutor ou ia direto tudo? Não, não tem tradutor, desembargador, tem que resolver. Por exemplo, um caso que eu julguei, nós estamos falando de caso hoje, como diz o gaúcho, não é? O, um acidente com morte em cima da ponte, e o veículo era argentino. E aquele seguro do DPVAT, mesmo que não fosse pago o DPVAT, a pessoa tinha direito ao seguro. E eu julguei favorável ao argentino, que ele poderia receber o DPVAT, que ele nem ideia tinha disso. Então, o, o ministro presidente da Suprema Corte do Uruguai uma vez me deu uma aula de humanismo. Ele disse: Olha, eu era juiz de fronteira e o delegado invadiu o território brasileiro e trouxe um fascínio, um assassino para a minha comarca. Daí eu falei, mas o senhor tem carta para fazer isso? O senhor tem a documentação? Ele falou, não, não tenho nada. Eu soube que ele estava lá, fui lá, prendi e trouxe para cá. Daí ele falou, Cunha, como que eu vou soltar o sujeito que é um perigo iminente para a sociedade e não tem. Então, desembargadores, lá você também vive no improviso, nem tudo é. Não, você não tem a facilidade de ter um tradutor, você tem a dificuldade de aplicar o direito e ver qual é o direito a ser aplicado. Porque, claro, a seguradora, a primeira alegação dela é que a pessoa que faleceu era argentina, o carro era argentino, mas estava no Brasil e sendo utilizado no Brasil. Então,
acontecem coisas muito singulares, entende? Uma outra vez, o departamento rodoviário segurou um caminhão que estava entrando. Isso eu era juiz em Barracão, fronteira com a Argentina. Só atravessar a rua já é Argentina. Segurou um caminhão cheio de agricultores que em cima do caminhão que iam para a praia. Eles colocaram uma lona e iam para a praia de Santa Catarina. E eles ficaram dentro do território que não era nem Brasil e nem Argentina, aquele espaço entre as duas aduanas. E e eu fui lá e mandei liberar, pois não tinha um banheiro, não tinha condições subhumanas. Eles não nem iam nem voltavam e não tinham. E daí o senhor pergunta para mim, mas o senhor diria para mim, mas Fagundes, isso daí não é da Justiça Federal, etc. Eu não sei se é da Justiça Federal. Eu sei que é uma questão de direitos humanos. Eu não podia deixar aquele pessoal preso num lugar sem banheiro, sem água, sem o mínimo de sanidade. Então, ser juiz de fronteira não é fácil, sabe? Porque faltam alguns recursos e você às vezes também tem que tomar algumas decisões que são. Também fui juiz em Santo Antônio e lá também era fronteira, era só atravessar uma rua e já era Argentina. Então, são essas experiências. E o último livro, ele quer, não que ele conte essas histórias, conta outras, mas ele quer exatamente mostrar o aspecto humano do que é ser juiz e as dificuldades de ser juiz em lugares de difícil preenchimento. Muito O bem, livro chama-se, com licença, presidente, posso falar? claro, É, o livro chama-se Divertidas Crônicas de Magistrado. isso. Eu tive uma reação ambivalente, porque eu tive uma notícia boa e uma má. A notícia boa é que a obra está esgotada. Sim, E a má é que eu não tenho o meu exemplar. sim. Não, mas o senhor terá o seu exemplar. Pode ficar tranquilo. Desembargadores, o desembargador Fagundes, em dezembro, vai estar conosco no Rio de Janeiro, não é isso, desembargador? Vou, se Deus quiser. Então, ele já fica assim, incumbido de trazer uns 3 exemplares, né, desembargador? Se for Isso, possível. farei o possível. Eu Ah, que espero que. maravilha. Eu, Eu queria perguntar nessas suas andanças, como é que você foi parar no Paraná? Porque você nasceu em São Paulo, fez faculdade em Minas, e como é que foi essa ida aí para Paraná? Como é que. Na verdade, eu era muito jovem e eu prestei concurso em Minas para delegado de polícia primeiro, né? Eu programei a minha vida, primeiro ser delegado e me preparar para a magistratura. Eu prestei concurso em Minas, Mato Grosso do Sul, era o primeiro concurso de delegado do Mato Grosso do Sul e Paraná. E fui aprovado nos três. Daí o único estado que eu tinha um parente era no Paraná. E eu vim a Curitiba, fiquei encantado com Curitiba e passei e assumi como delegado. Fui delegado 1 ano e 8 meses apenas. Daí tinha aquele problema que, por ser funcionário público, eu podia prestar o concurso de juízo, mas exigia 2 anos numa profissão de nível superior e eu não tinha, eu tinha 1 ano e 8 meses só. Mas ninguém viu, e eu acho que pelo fato de já ser funcionário público, daí eles deixaram e eu fui aprovado para juiz em 1986. E fui muito feliz aqui. O Paraná me deu tudo que tenho em termos de carreira, de formação, que eu então, terminei a formação aqui. você é mineiro também? Não, eu sou paulista de Águas de Lindóia, Águas de Lindóia. Muito bem. quase Águas de mineiro. Ali Lindóia. é divisa com o Monte Sião, que já é Minas Gerais.
Eu acho que a Faculdade de Direito do Sul de Minas é a mesma que o ministro João Otávio fez também, não é? Porque ele, E nós somos contemporâneos. ah, que Nós beleza, estava chegamos a ligando. dormir na mesma pensão quando ele era Ah, funcionário do Banco do Brasil, isso. ali numa cidadezinha próxima. É Nós porque ficamos, a faculdade é a mesma, a sua e a é a dele, né? mesma. É, muito bom. Do Sul de Era Minas. numa. Ela cresceu muito hoje. Para ninguém pensar que o Fagundes não é um juiz preocupado com a lei, quando ele tivesse dúvidas sobre a sua competência, a Loman, desde 1979, assegura ao juiz, né, o poder de decidir liminarmente, ainda que não seja competente. Então, Exatamente, só exatamente. É, para ninguém fica pensando que o é, Fagundes violou a lei. Não violou, não, senhor. Está não, escrito lá não. na. É, Em casos era de uma questão urgência, não há legal, né? dúvida. É isso. Ô, É. desembargador, É. outra curiosidade, que a gente está falando assim do lado humano, do lado pessoal, essa coisa toda, e de um tempo para cá eu tenho visto a sua dedicação à parte rural, a de certos animais. Como é que foi essa ida aí, essa volta aí? Eu moro numa chácara e sou casado com uma médica veterinária, Ah, que tem pós-doutorado em direito animal, inclusive. E nós temos aqui um santuário na chácara onde eu moro. Então, animais que são maltratados, como macaco, coati, tucano, nós recebemos do governo e nós mantemos com recursos próprios esses animais. Quando se consegue a reabilitação deles, eles são soltos em áreas próprias, que são indicadas pelo governo. E quando eles não consegue mais se readaptar à natureza, por exemplo, ele não sabe procurar comida, ele daí esses animais ficam, eles permanecem. Nós temos, por exemplo, um macaquinho aqui em casa que é muito divertido, ele é muito fujão. Ele foge do abrigo dele. Daí ele vê a minha esposa, ele corre e sobe no ombro dela. Ela vai lá e fecha ele novamente. Eu Maravilha, falo, isso é de uma maravilha. maldade atroz, porque ele te ama, ele te quer bem, e você pega e aproveita o amor dele para manter ele encarcerado, né? Fechado no abrigo. Mas tem que ser Ele assim. adora isso. Perdão, desembargador. Este símio de estimação, ele adora isso. Ele quer ficar com as pessoas. A gente trata os animais de uma forma muito mágica, porque nós humanizamos-los. A gente passa a ter um contato. Aqui nós temos uma cachorrinha da minha filha que vem jantar todo dia com a gente. Ela vai para a porta lá na casa dela e fica esperando que ela abra a porta para ela vir para nossa casa, para ela vir jantar. Ela vem jantar. A propósito, desembargador, eu estou escrevendo um prefácio de uma dissertação de mestrado que é sobre como nós recebemos os hábitos e costumes dos quilombolas, das tribos indígenas, das comunidades faveladas. Porque num determinado momento a gente sabe que existe uma liderança, existe um pequeno tribunal e às vezes até, lamentavelmente, desculpe lembrar, mas ilustra, que condena à morte. Nós temos isso. E com essas suas andanças, o senhor encontrou algum resquício cultural que não se adequasse à legislação oficial vigente? Ah, sim, no Paraná nós temos várias reservas indígenas e há um consenso de adoção das práticas deles. Eu fui juiz no Pinhão, e no Pinhão tinha uma comunidade quilombola, que depois da Constituição de 88 acabou de sendo corrigida a distorção para que eles ficassem com a área deles.
Só para falar uma questão de direito, né? E havia um problema para o usucapião, porque nos livros de registro de nascimento deles não tinha sobrenome. Então, você não tinha como dizer, provar a continuidade da posse. Era um problema terrível. Até que a Constituição de 88 veio e resolveu. A minha filha é juíza. E a primeira comarca que ela eu conta, até que eu estou hoje aqui para contar a história. Ela me telefonou e disse: Papai, a Câmara Municipal vai inaugurar um prédio, me convidaram, disse que tem o meu nome. Eu não tenho tempo para preparar um discurso, eu estou com muito trabalho, que a comarca ficou tempo sem juiz titular e tal. Falei: Filha, tem 4 reservas indígenas na sua comarca. Você acha que você vai fazer um discurso como aluna da Universidade Federal do Paraná? Você vai lá e vai dizer que você trabalha de porta aberta, que você está aqui para somar, para atender as pessoas e que você não está aqui para prender ou prejudicar ninguém. É isso que você vai dizer. Daí, e foi o que ela fez. Depois disso, até algumas crianças de 12 anos numa casa de passagem foram pedir ajuda para ela e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, desembargador, é que há um respeito, inclusive pela polícia. Porque quando eu fui delegado, eu vivi experiências com. Você encontrava, por exemplo, um silvícola embriagado, você não prendia, você entregava ele para o cacique, para que a própria tribo aplicasse o corretivo que achasse necessário. Porque às vezes ele brigou, fez alguma coisa, e então há um respeito a esse direito diferente pelo menos aqui no Paraná. E havia na época em que eu judiquei. É, e com os quilombolas eu tive um único caso que foi no Pinhão. Olha que experiência importante que com a Constituição de 1988, no artigo 215, consertou-se, porque eles tiveram o direito de permanecer onde estavam. E as reservas indígenas até hoje criam um certo problema. Elas não. Quem cria problemas são os guerrilheiros, enfim, as pessoas que querem avançar nas terras indígenas, e isso tem problema. E quando na terra indígena a gente encontra terras raras, nióbio e quiçá petróleo, aí cria-se um problema terrível. Eu não sei se o desembargador Fagundes teve algum problema desta natureza, da riqueza estar em solo protegido. Olha, eu não tive, mas vou lhe dar um exemplo. Na terra do Cinta Larga tem ouro e tem diamante. E eles não podem explorar e os grileiros invadem lá e exploram, e existem muitos conflitos. Eu penso, desembargador, isso é uma opinião pessoal, e até um risco dizer isso, que tinha que mudar essa legislação, que assim como o homem branco pode explorar o subsolo, mediante o decreto de Lavra, que os índios também têm o direito de explorar o subsolo deles. E se eles não têm a tecnologia para fazer a exploração, que venha uma legislação que autorize eles a fazer parcerias e que o Ministério Público fiscalize. Mas o que é injusto é, por exemplo, o Cinta Larga está sentado em cima de uma mina de diamante e passando necessidade, não tem remédio, não tem posto de saúde lá em Rondônia, falta tudo eles escondem os diamantes que existem no território deles e não podem vender. Isso é um absurdo. Desculpe o superlativo, mas eu vejo como um absurdo. Eu acho que o índio ele tem o mesmo direito de explorar
o território dele como um homem branco. Ele tem direito a fazer financiamento no Banco do Brasil, comprar uma colheitadeira e plantar soja. Porque daí ele não pode fazer o empréstimo do Banco do Brasil porque ele não pode dar a terra em garantia. Daí ele fica sufocado. Ele tem a terra, ele tem o meio de produção, tem a vontade de trabalhar e a legislação é toda contra ele. Isso uma distorção na nossa realidade, a meu modesto ponto de vista. O seu modesto ponto de vista está no fato do senhor ser membro fundador do SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E esses meios alternativos de solução de conflito, eles são um caminho a ser percorrido e não conseguimos isso até hoje em larga escala, porque os juízes não querem e os advogados também não. Este é um problema muito sério e essa dissertação que eu vou, não sei por que que ela me chamou para ser o prefaciador, sei lá. Eu acho que é o Marcelo sabe o que eu vou dizer, pela síndrome do impostor. É, Eu sou uma fraude, mas uma fraude muito bem sucedida. Eu seria um bom estelionatário. Mas deixa eu aproveitar o desembargador Fagundes para ele falar sobre a sua vivência nas instituições culturais e acadêmicas. isso. Por exemplo, ele é o nosso vice-presidente no Paraná, não é isso? E aí, Fagundes, o que você pode nos falar sobre a sua vivência nessas instituições culturais e acadêmicas? Obrigado. Eh, por uma feliz coincidência, eu fui para o Centro de Letras do Paraná, a convite do desembargador, que foi presidente do tribunal, Luiz Renato Pedroso. E para a Academia de Letras José de Alencar, que é a segunda mais antiga do Brasil, eu fui pelas mãos do desembargador José Vanderlei Rezende. Esse último livro, inclusive, ele é publicado, tem o símbolo das duas academias e do Centro de Letras, sob os auspícios dessas instituições. A convivência nos eventos e dessas instituições mantém viva a cultura. Recentemente, no Observatório de Cultura do Paraná, veio a viúva do Paulo Leminski, que é uma produtora de cinema, e ela tem vários curta-metragens sobre a história do Paraná. Então, nós estávamos discutindo, e até fiz a sugestão, de montar uma videoteca à disposição dos colégios, das escolas, que é um acervo histórico fenomenal. E quando nós assistimos um filme, é muito mais fácil assimilar do que quando se lê um livro. Então, um livro de história, e uma história que é muito pouco contada nos livros também. Então, o que eu diria, viver a academia é viver a preservação da cultura. Não é só do idioma, mas além de preservar o vernáculo, de preservar o que há de escrito, existem outras formas de expressão da, da, da cultura que esses órgãos, essas instituições, que são as academias de letras, centros de cultura, auxiliam na preservação. Então, eu sou um entusiasta da academia. Eu penso que a academia é um momento mágico para a preservação da cultura inclusive no caso da magistratura, para a preservação da nossa cultura de magistrado. Muito bem. Sobre a cultura de magistrado, né? O Instituto dos Magistrados, eu acho que é a principal instituição cultural que fala a nosso respeito. O magistrado é o nosso fundamento, a nossa razão de viver, e acho muito importante que a gente coloque para todos a importância do juiz,
Eu posso fazer uma reclamação, porque eu sou um pouquinho mais antigo que o Fagundes, e um pouquinho mais antigo que o Antônio Carlos, e lá está rindo o Piragibe, né, para dizer que eu sou muito mais antigo. Não, eu sou um pouquinho mais antigo. E eu acho que nesse período, mormente a partir da Constituição, há um certo declínio no valor do magistrado. Então, nós temos que colocar o magistrado como ser imparcial, necessário. O Marcelo Piragibe adora contar que o nosso cargo de juiz de direito foi criado pela Constituição de 1824 e nós éramos providos da mesma forma que os bispos. Ou seja, o cara ficava lá o tempo todo, no dia que morria, enterrava lá mesmo. Né? E nós fomos o primeiro funcionário do Império. O que a sua experiência, né, paulista, trabalhando durante 40 anos no Paraná, com uma ampla vivência cultural, com intercâmbio com os colegas, o que o desembargador Fagundes Cunha pode falar sobre isso? Olha, eu sou radicado em Ponta Grossa, um município a 100 quilômetros de Curitiba. Eu pedi por escrito para o tribunal por uma autorização para eu morar aqui. Aqui moram meus filhos, aqui eu sou muito feliz. Eu tive a feliz experiência de um povo onde eu convivo que é muito respeitador ao Poder Judiciário e que acata a figura do juiz como uma figura importante, a última porta, o último reduto onde ele bate para obter uma solução para o seu conflito. Eu penso que o magistrado ainda é muito respeitado no Paraná. Ah, os mais jovens não têm uma visão a respeito do magistrado. Mas a pessoa de meia idade em diante, eles respeitam muito a magistratura. Uma vez a minha filha me ligou e disse: Sabe, papai, eu queria lhe agradecer. Eu falei: Mas por quê, filha? Eu falo: Eu cumpro as minhas obrigações. Não, papai, eu sempre fui muito bem tratado em Ponta Grossa. As pessoas gostam muito de você e isso facilitou muito a minha vida. Só que isso não é só com o Fagundes. Os juízes, de uma maneira geral, são muito respeitados e muito bem acatados no estado do Paraná, e principalmente em Ponta Grossa, no que é onde eu habito. O nosso presidente do Supremo Tribunal Federal é do Paraná, né? E o nosso presidente da MB é do Paraná. O Paraná é bem O, articulado, assim, né? é, o professor Fachin, que foi meu orientador no doutorado, uma parte do doutorado, ele, na verdade, é gaúcho, mas fez toda a carreira no Paraná. Ele, como eu, como todo bom brasileiro, é um migrante que interno, né? Os brasileiros têm muitos migrantes internos, mas ele fez toda a carreira no Paraná. O Frederico não, o Frederico é paranaense e agora entrou na lista para ir a desembargador por merecimento também. Votei nele. Bom, olha, eu tenho que zelar pelo horário e eu vou passar a palavra para o nosso querido vice-presidente, Marcelo Piragibe, para agradecer e saudar o nosso Fagundes Cunha. Com a palavra, o Marcelo Piragibe. Bom, a gente termina outro grande evento nosso aqui dos Vultos da Magistratura, trazendo aqui o desembargador Fagundes, um conhecido por seu dinamismo nessas áreas acadêmicas, e, enfim, é uma pessoa que tem uma história grande, lançou recentemente esse livro, provavelmente está esgotado, como o desembargador Antônio Carlos disse, sobre a magistratura. E a gente está nesse evento virtual e agradecer a todos que nos ouviram aqui, que estiveram presentes, uma audiência até alta normalmente nós temos, e agradecer. Espero o desembargador que em breve, né, já combinamos em dezembro, tirar o senhor dessa cantinha, dessa fazendinha aí, para vir nos ver aqui presencialmente na sede da ENSIM, do Instituto dos Magistrados, em dezembro, né?
Foi uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Desembargador Antônio Carlos e desembargador Najib, que termina a live, né? Devolvo a palavra. Bom, o Antônio Carlos não gosta de falar por último, mas Ah, não? Então, tá. Não, não. Não, Ah, não gosto, não. Mas não é o problema de gostar ou não gostar. Não, não é esse o problema, não. O problema é que o encerramento é um ato solene. E as solenidades são afeitas aos titulares dos órgãos. Eu acho que se eu encerrasse, não teria o mesmo brilho que o nosso desembargador Fagundes Cunha merece. Então, doutor Najib, eu vou agradecer também este momento leve, este momento de alegria, de confiança, de esperança e de desenvolvimento, porque acabamos falando de culturas que têm que ser respeitadas, que é um fator muito interessante, que é muito caro para o nosso Marcelo, porque é o direito estrutural, de que ele é um dos defensores, e com essas palavras eu então peço ao presidente que faça as honras da casa. Muito obrigado. bom, vou encerrar lendo aqui as manifestações da Gisele, a mim, um aulão. Estou aprendendo muito, obrigado. Sempre aprendo muito com o desembargador Fagundes Cunha. O Emerson Ramos, parabéns pela excelente exposição e por nos agraciar com experiência ímpar. Parabéns, desembargador Fagundes, diz a Cristina Marques, pela transmissão de experiência e conteúdo. Muito obrigado. Enfim, devidamente elogiado, acho que não podemos mais elogiar mais do que nós elogiamos. Eu tenho que dizer que declaro encerrado o evento. Muito obrigado, desembargador Fagundes Cunha. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma honra.